Já parou para pensar em como será o mundo em 2035? Não, esta não é uma pergunta apenas para escritores de ficção científica. É uma questão para si e para mim, para todos nós. Hoje, vamos espreitar este futuro próximo e falar sobre 20 tecnologias que já estão em desenvolvimento e que prometem mudar radicalmente as nossas vidas nos próximos 10 anos. E acredite, algumas delas vão simplesmente deslumbrá-lo. Ah! O avanço tecnológico acelera a um ritmo vertiginoso. Aquilo que ontem parecia magia, hoje cabe-nos no bolso. Mas, neste exato momento, estamos à beira de várias revoluções simultâneas, na inteligência artificial, nas biotecnologias e na área da energia. Vamos então descobrir o que o futuro nos reserva. Cada uma destas tecnologias já é impressionante por si só. Carros autônomos, tratamentos genéticos, robôs assistentes. Mas a verdadeira reviravolta, o que realmente nos deixa boquiabertos, não reside em nenhuma delas individualmente, mas sim na forma como começarão a colaborar, criando um efeito de sinergia. Imagine só por um segundo. A inteligência artificial concebe um medicamento personalizado para si, com base no seu ADN. Os seus componentes são cultivados numa estação orbital em microgravidade. Depois, um sistema robótico no hospital realiza o procedimento, e um drone entrega tudo o que precisa para a sua recuperação diretamente à sua porta. Não são apenas gadgets isolados. É uma nova e completa ecossistema de vida que está a ser moldado diante dos nossos olhos. Um futuro onde as fronteiras entre os mundos digital, físico e biológico se esbatem definitivamente. Todas estas 20 tecnologias não são meras melhorias. São, na verdade, mudanças fundamentais que transformarão a própria essência do nosso trabalho, saúde, comunicação e vida cotidiana. Estamos a viver a época mais emocionante da história da humanidade. Obrigado por ter assistido a este vídeo até ao fim. Se achou interessante espreitar o futuro conosco, deixe o seu gosto e subscreva o canal para não perder os próximos vídeos. Agora, uma pergunta para si. Qual destas tecnologias o impressionou mais? Ou talvez até o assusta? Deixe a sua opinião nos comentários. Vamos conversar sobre isso. A seguir, a IA generativa estará em todo o lado. E se pensa que se trata apenas de chatbots que escrevem textos ou de redes neurais que geram imagens a pedido, prepare-se para se surpreender. Nos próximos 10 anos, esta tecnologia vai infiltrar-se em todas as esferas da nossa vida e tornar-se tão comum e indispensável como a eletricidade. Imagine que é programador. Em vez de passar horas a escrever código e a procurar erros, bastará descrever a tarefa em linguagem natural. E a inteligência artificial gera um código pronto e funcional, que só precisa de alguns pequenos ajustes. Isto vai acelerar o desenvolvimento de software e aplicações em dezenas de vezes. E agora, imagine-se como músico. Poderá criar bandas sonoras únicas, apenas definindo o ambiente e o estilo. Ou um arquiteto que recebe centenas de opções de design para um edifício, simplesmente descrevendo a sua conceção. A IA generativa tornar-se-á não apenas uma ferramenta, mas um parceiro criativo em pleno. Assumirá todo o trabalho rotineiro, libertando o nosso potencial para ideias verdadeiramente grandiosas. É a verdadeira democratização da criatividade e da tecnologia, e a nossa saúde. Todos conhecemos aquela sensação de ansiedade quando esperamos pelos resultados de exames ou testes. Num futuro próximo, essa espera poderá ser reduzida a minutos, e a precisão dos diagnósticos atingirá níveis sem precedentes. Estamos a falar de diagnóstico por IA. Imagine uma rede neural que analisou milhões de radiografias, ressonâncias magnéticas, RM, e tomografias computadorizadas, TC, de todo o mundo. Ela foi treinada para detectar as mais pequenas anomalias que o olho humano pode facilmente ignorar, devido ao cansaço ou falta de experiência. Isto significa que doenças perigosas, como o cancro, poderão ser detectadas numa fase inicial.
naquela fase em que o tratamento é mais eficaz e simples. A inteligência artificial, IA, conseguirá detectar um tumor minúsculo de apenas alguns pixels numa imagem médica e alertar imediatamente o médico, indicando uma potencial ameaça com um elevado grau de certeza. E não, isto não irá substituir os médicos. Pelo contrário, irá dar-lhes uma ferramenta superpoderosa que os ajudará a tomar decisões mais precisas e rápidas. O médico não receberá apenas uma imagem, mas uma imagem com análises detalhadas e zonas de risco realçadas. Isto mudará radicalmente a medicina, passando o foco do tratamento para a prevenção precoce. Agora, vamos dar uma olhada no que está prestes a transformar para sempre o cenário das nossas cidades. Preparem-se para a era do transporte totalmente autônomo. E não estamos a falar de sistemas que apenas mantêm o carro na faixa da autoestrada. Falamos do quinto e último nível de condução autônoma. São veículos onde o volante e os pedais são meramente opcionais, ou podem até nem existir. O habitáculo transformar-se-á num escritório móvel ou numa acolhedora sala de estar sobre rodas. Imaginem, entram no carro, indicam o destino e tranquilamente dedicam-se ao que quiserem, trabalhar, ver um filme ou até mesmo dormir. O vosso carro levar-vos-á ao destino, comunicando com milhares de outros veículos na estrada. Esta comunicação é a chave para resolver um dos maiores problemas das grandes cidades. Os engarrafamentos podem tornar-se uma coisa do passado. Os veículos mover-se-ão como um organismo coeso, otimizando os fluxos e eliminando os erros humanos que causam a maioria dos congestionamentos e acidentes. E isto não se aplicará apenas aos carros particulares. Caminhões autônomos revolucionarão a logística, enquanto autocarros e táxis sem condutor tornarão o transporte público incrivelmente conveniente e acessível, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Lembra-se daquela sensação de esperar pelo entregador? Aquela famosa janela de entrega das 9 da manhã às 6 da tarde. Em breve, vamos recordar isto com um sorriso, como nos lembramos dos disquetes ou dos Walkmans. Porque a sua pizza, o seu novo livro ou a sua encomenda do marketplace vão literalmente cair do céu. Imagine outro cenário. Houve um ligeiro zumbido lá fora, e num instante, um pequeno drone desce cuidadosamente a sua encomenda por um cabo, diretamente na sua varanda ou no relvado em frente à sua casa. Nada de chamadas, nada de "chego em 15 minutos", tudo rápido e preciso, e nos passeios, desviando-se agilmente dos transeuntes, vão circular pequenos robôs entregadores, aqueles caixotes de 6 rodas, que lhe trazem o almoço quente do café da esquina ou um saco de compras da loja mais próxima. É a solução para o problema da última milha, a fase mais cara e complexa da entrega. É uma reestruturação completa da logística urbana, que tornará as entregas quase instantâneas, mais baratas e disponíveis 24 horas por dia. O nosso mundo tornar-se-á ainda mais on-demand, e se precisar atravessar a cidade rapidamente, quando cada minuto conta, mas você está preso num engarrafamento sem fim. Num futuro próximo, para isso, bastará olhar para cima. Apresentamos os aerotáxis urbanos, ou como os especialistas os denominam, eVTOLs. São aeronaves compactas, totalmente elétricas, que decolam e pousam verticalmente, como helicópteros, mas operam de forma quase silenciosa. Esqueça o barulho estrondoso das hélices sobre a cabeça. A tecnologia do futuro tornará o transporte aéreo silencioso e ecológico. Imagine só. Você chama um desses táxis por um aplicativo no seu smartphone, sobe para o telhado de um centro de negócios próximo, numa plataforma especial, e em 15 minutos, já está no outro lado da cidade, evitando todo o congestionamento terrestre. Isso não é apenas ficção científica de filmes. Dezenas de empresas em todo o mundo já estão testando seus protótipos e construindo a infraestrutura para as primeiras rotas. O céu sobre as megacidades se transformará numa nova rede de estradas, em novas artérias aéreas. Isso mudará completamente a nossa percepção dos limites da cidade
e do tempo que gastamos no deslocamento. Vamos mergulhar novamente no mundo da medicina, mas desta vez no seu nível mais profundo e pessoal. Hoje, quando adoecemos, é comum nos prescreverem medicamentos padronizados, formulados para o paciente médio. Mas somos todos únicos, afinal. Nosso código genético, estilo de vida, a microbiota intestinal, tudo é absolutamente único em cada um de nós. E um medicamento que é perfeito para uma pessoa pode ser ineficaz ou até prejudicial para outra. Nos próximos 10 anos, a medicina transitará de uma abordagem universal para uma hiperpersonalizada. Imagine que, antes de prescrever um tratamento, o médico realize um sequenciamento completo do seu genoma e uma análise detalhada do seu metabolismo. Em seguida, a inteligência artificial analisará esses trilhões de pontos de dados e criará um plano de tratamento totalmente individualizado para você. Ela selecionará não apenas um medicamento de uma lista, mas a dosagem exata e a combinação de fármacos que serão clinicamente mais eficazes para o seu organismo. E, em alguns casos, o medicamento será criado do zero, especialmente para a sua biologia única. Esta é uma nova era, onde tratamos não a doença, mas sim o indivíduo. A precisão e a eficácia de uma medicina assim serão incomparavelmente superiores a tudo o que temos hoje. Isto leva-nos ao próximo, um avanço verdadeiramente revolucionário. E se, em vez de apenas tratar doenças, pudéssemos corrigir a sua causa na sua origem mais fundamental, ao nível do nosso próprio código genético? Falamos da terapia baseada em CRISPR. Imagine o ADN como um vasto livro de instruções sobre como construir e manter o nosso corpo. Por vezes, este livro contém erros de digitação, mutações genéticas que causam doenças hereditárias graves. O CRISPR é, essencialmente, uma ferramenta que combina tesouras moleculares de precisão cirúrgica com um editor. Esta tecnologia permite aos cientistas localizar esses erros entre os milhares de milhões de letras do nosso genoma, cortá-los cuidadosamente e substituí-los pelo fragmento de código correto. Isto significa que doenças outrora consideradas uma sentença de vida, como a anemia falciforme, a fibrose quística ou certas formas de cegueira hereditária, poderão ser curadas. Não se trata apenas de suprimir os sintomas, mas de corrigir integralmente a causa subjacente. É uma transição de uma luta constante contra a doença para a sua erradicação única e definitiva. E a alimentação? As tecnologias não mudarão apenas a nossa saúde, mas também aquilo que chega ao nosso prato. Aqui, aguarda-nos uma verdadeira revolução gastronômica, a carne cultivada. E não é um hambúrguer de soja, nem um substituto vegetal. É carne verdadeira, frango, carne de vaca, porco, cultivada em laboratório a partir de células animais. O processo é o seguinte: retira-se uma pequena e indolor amostra de células de um animal. Estas células são depois colocadas num meio nutritivo especial, dentro de um bioreator, onde fazem o que fariam no corpo, crescem e multiplicam-se, formando tecido muscular. Ou seja, um autêntico bife. Por que isto é importante? Em primeiro lugar, é ético. Nenhum animal sofre. Em segundo lugar, é incrivelmente sustentável. A produção desta carne exige 90% menos terra e água e emite significativamente menos gases de efeito estufa. Em terceiro lugar, é seguro. A carne cresce em condições estéreis, sem antibióticos nem hormonas de crescimento. Nos próximos 10 anos, estará disponível nas prateleiras dos supermercados, oferecendo-nos o sabor a que estamos habituados, mas sem os compromissos habituais. Agora, vamos falar sobre como vamos passar a ver o mundo. Hoje em dia, para ter acesso à informação digital, passamos a vida a olhar para ecrãs, sejam eles de smartphones, computadores ou relógios. Estamos sempre a desviar o nosso olhar do mundo real para espreitar o digital. Mas, e se o ecrã puro e simplesmente desaparecesse? Ou, melhor ainda, que se tornasse invisível,
e se integrasse diretamente nos seus óculos. Estamos a falar de realidade aumentada, mas não através de capacetes volumosos, e sim de óculos leves e elegantes, que à primeira vista são indistinguíveis dos normais. É uma tecnologia que sobrepõe informação digital útil diretamente nos objetos do mundo real. Imagine, por exemplo, caminha numa cidade desconhecida e uma seta de navegação aparece desenhada no passeio à sua frente, indicando exatamente onde virar. Olha para um edifício histórico e ao lado dele surge uma breve informação sobre o seu arquiteto. Na loja, foca o seu olhar num produto e vê a sua composição e as opiniões de outros compradores. Mas o mais incrível de tudo é a comunicação. Está a conversar com um estrangeiro e as palavras dele surgem à sua frente, como legendas no seu idioma nativo. Isto representa uma mudança fundamental. Passamos de um constante alternar de atenção entre o ecrã e a realidade, para uma fusão total e sem interrupções entre ambos. Vamos dar mais um passo em direção ao futuro da interação. Já aprendemos a controlar a tecnologia com a voz, gestos e toques. A próxima fronteira será o controlo pela força do pensamento. E isso não é ficção científica, mas sim uma área em pleno desenvolvimento. As interfaces neurocomputacionais. Imagine um aro fino, quase imperceptível na cabeça, ou até mesmo um pequeno implante que lê a atividade elétrica do seu cérebro. Ele aprende a reconhecer as suas intenções. Basta pensar em acender a luz, e a luz acende. Pensa em digitar um texto, e as letras aparecem no ecrã. No início, esta tecnologia será uma verdadeira salvação para pessoas com paralisia e outras doenças graves, devolvendo-lhes a capacidade de comunicar e interagir com o mundo. Mas, com o tempo, as versões para o consumidor estarão disponíveis para todos. Isso abrirá possibilidades inimagináveis, desde o controle de drones pela força do pensamento em videojogos, até a comunicação silenciosa em locais barulhentos, onde basta pensar numa mensagem para o seu interlocutor, e ela aparecerá nos seus óculos de realidade aumentada. AR. É a forma mais direta e intuitiva de interagir com a tecnologia que se pode imaginar. Todo esse poder digital, da inteligência artificial à realidade aumentada, exige recursos computacionais enormes. Os desafios que propomos à tecnologia tornam-se tão complexos que até os supercomputadores modernos mais potentes não conseguem dar conta deles. É aqui que os computadores quânticos surgem. Um computador tradicional trabalha com bits, que podem ser apenas 0 ou 1. Um computador quântico utiliza qubits, que, graças às leis da mecânica quântica, podem ser 0 e 1 simultaneamente. Isto permite-lhes processar volumes gigantescos de informação em paralelo. Nos próximos 10 anos, a computação quântica sairá dos laboratórios secretos. O que é que isto representará na prática? Por exemplo, a criação de novos medicamentos. Um computador quântico será capaz de simular a interação de moléculas com uma precisão sem precedentes e encontrar o composto ideal para combater um vírus. Poderá desenvolver materiais ultra-resistentes e leves para a aviação, ou criar novos catalisadores para uma produção de energia mais eficiente. É uma ferramenta para resolver problemas que a humanidade considerava insolúveis. Para que todas estas tecnologias incríveis funcionem sem interrupções, elas exigem uma conectividade de nova geração. Imagine um mundo onde bilhões de dispositivos, desde carros autônomos e drones, até pequenos sensores e óculos de realidade aumentada, trocam dados em tempo real. As redes 5G, que estão a ser implementadas atualmente, simplesmente não conseguirão lidar com um fluxo de dados tão massivo. Precisaremos do próximo passo, as redes 6G. O que é a 6G? Não é apenas mais rápido que a 5G. É um salto para um patamar completamente diferente. As velocidades serão medidas não em gigabits, mas em terabits por segundo, centenas de vezes mais rápido. Mas o principal é a latência de sinal quase nula, na ordem dos microsegundos. O que isso significa na prática?
Um cirurgião em Nova York poderá operar um paciente em Tóquio através de um robô, como se estivesse na mesma sala, sem o menor atraso na comunicação. Fábricas inteiras, com milhares de robôs, operarão como um único organismo, sincronizados com uma precisão sem precedentes, e a sua experiência em realidade aumentada e virtual tornar-se-á absolutamente indistinguível da própria realidade. O mundo tornar-se-á verdadeiramente conectado, instantâneo e totalmente responsivo, e se a internet das coisas fosse muito além do que imaginamos hoje. Atualmente, falamos de relógios, frigoríficos e casas inteligentes. Mas e se, literalmente, tudo à nossa volta se tornasse inteligente? Cada árvore, cada metro quadrado de um campo, cada tijolo na parede de um edifício. Este cenário poderá tornar-se realidade graças a uma tecnologia conhecida como poeira inteligente. Imagine um enxame de sensores microscópicos, quase invisíveis a olho nu. Cada um deles é um computador completo, do tamanho de um grão de areia, equipado com sensores, um sistema de energia e comunicação sem fios. Poderão ser pulverizados em qualquer lugar, como poeira. Por exemplo, um agricultor poderá espalhá-los sobre o seu campo para obter dados em tempo real sobre a umidade do solo, temperatura e a saúde de cada planta. Nas cidades, seriam usados para monitorizar a qualidade do ar em cada ponto. E na medicina, introduzidos na corrente sanguínea para detectar células cancerígenas nas fases mais precoces. Esta é uma tecnologia que nos permitirá criar um gêmeo digital completo do nosso mundo e geri-lo com uma precisão sem precedentes. Agora, vamos falar sobre construção. Durante milênios, a forma como construímos casas manteve-se praticamente inalterada, tijolo a tijolo, bloco a bloco. É um processo demorado, dispendioso e que exige muita mão de obra. Mas num futuro próximo, o cenário da construção civil vai mudar radicalmente. A impressão 3D de edifícios tornar-se-á uma tecnologia de uso generalizado. Imagine um gigantesco robô impressora que se move pelo local da obra e, camada por camada, imprime as paredes de uma casa com betão especial. Consegue criar formas arquitetônicas complexas que seriam impossíveis ou extremamente caras de replicar com métodos tradicionais. E o mais impressionante, a velocidade. Uma casa de pequenas dimensões pode ser impressa em menos de 24 horas, e um bairro residencial completo em apenas algumas semanas. Isto tornará a habitação muito mais acessível. Mas a tecnologia não se limitará ao betão. Da mesma forma, cientistas já estão a imprimir tecidos vivos. Nos próximos 10 anos, assistiremos à impressão 3D de órgãos completos para transplantes. Imagine que um paciente que precisa de um rim novo não terá de esperar anos por um dador. Os médicos simplesmente recolherão as suas próprias células e imprimirão para ele um novo órgão, perfeitamente compatível, que não será rejeitado pelo organismo. Isto significará o fim das listas de espera para transplantes e o início de uma nova era na medicina regenerativa. Vamos agora à construção. Durante milênios, construímos casas de forma praticamente idêntica, tijolo a tijolo, bloco a bloco. É um processo demorado, dispendioso e trabalhoso. Mas num futuro muito próximo, a forma como construímos vai mudar drasticamente. A impressão 3D de edifícios vai tornar-se uma tecnologia massificada. Imagine um gigantesco impressor de construção que se desloca no local da obra e imprime as paredes de uma casa, camada a camada, usando um betão especial. Consegue criar formas arquitetônicas complexas que seriam impossíveis, ou muito caras, de construir pelos métodos tradicionais. E o principal, a velocidade. Uma casa pequena pode ser impressa em menos de 24 horas, e um bairro residencial inteiro, em poucas semanas. Isto tornará a habitação muito mais acessível, mas a tecnologia não se limitará ao betão. Da mesma forma, os cientistas já estão a imprimir tecidos vivos. Nos próximos 10 anos, veremos a impressão 3D de órgãos completos para transplante.
Imagine que um paciente que precisa de um rim novo não terá de esperar anos por um dador. Os médicos simplesmente recolherão as suas próprias células e imprimirão para ele um novo órgão, perfeitamente compatível e que não será rejeitado pelo organismo. Isto significa o fim das filas de espera para transplantes e uma nova era na medicina regenerativa. Agora, olhemos para o céu, acima das nuvens. A era em que o espaço era um domínio exclusivo das superpotências está a terminar. Prepara-se um verdadeiro boom de estações espaciais comerciais, e estas não serão apenas laboratórios científicos, como a ISS. Imaginem hotéis orbitais, onde os turistas poderão passar férias, observando a Terra através de uma escotilha. Ou plataformas de produção, onde, em microgravidade, serão criados materiais únicos, impossíveis de obter na Terra. Por exemplo, cristais perfeitos para a eletrônica ou ligas ultrapuras. A órbita transformar-se-á numa nova zona econômica. As empresas lançarão os seus módulos, criando verdadeiros complexos orbitais. Isto abrirá caminho para o próximo passo, a exploração da Lua e de Marte. Afinal, estas estações comerciais serão pontos de transbordo, bases de reabastecimento e estaleiros para naves interplanetárias. Estamos no limiar de transformar a humanidade, de uma espécie restrita a um único planeta, numa espécie verdadeiramente interplanetária. Todo este poder tecnológico, desde os carros elétricos a uma rede global de dispositivos, exige um recurso essencial: energia. Mais precisamente, uma forma eficiente de a armazenar. As baterias de íons de lítio modernas já estão quase no seu limite, e é aqui que se avizinha uma verdadeira revolução: as baterias de próxima geração. Em primeiro lugar, temos as baterias de estado sólido. Nestas, o eletrólito líquido e inflamável é substituído por um material sólido. Quais as vantagens? Primeiro, segurança. Não incham nem se incendeiam. Segundo, maior densidade energética. No mesmo volume, é possível empacotar 2 ou até 3 vezes mais carga. O que é que isto significa na prática? Um carro elétrico que, com uma única carga, percorre não 500, mas 1.500 quilômetros, e o carregamento para 80% leva não meia hora, mas apenas 5 a 10 minutos, o mesmo tempo que demoraria a abastecer um carro a gasolina. Smartphones que funcionam uma semana sem carregar. E claro, é a chave para uma energia verde estável, permitindo acumular eficientemente a energia de painéis solares e turbinas eólicas. É uma revolução silenciosa que irá impactar absolutamente todos os dispositivos na nossa vida. A alimentação é um dos maiores desafios que a população mundial em crescimento enfrenta. A agricultura tradicional exige vastas áreas de terra, leva ao desmatamento, consome toneladas de água e contamina o solo com pesticidas. Mas e se fosse possível construir uma quinta no coração de uma metrópole, e não de forma horizontal, mas vertical? É precisamente aqui que entram as quintas verticais de grande escala. Imagine um arranha-céus onde, em cada piso, sob a iluminação LED perfeitamente otimizada, prateleiras de vegetais frescos, ervas aromáticas e frutos vermelhos florescem. Estes cultivam-se em sistemas hidropônicos ou aeropônicos, recebendo nutrientes de soluções, em vez de do solo. Uma quinta como esta utiliza até 95% menos água do que a agricultura tradicional. É totalmente protegida contra pragas, eliminando a necessidade de pesticidas. A colheita pode ser feita durante todo o ano, independentemente das condições meteorológicas. E o mais importante, os produtos não precisam ser transportados por centenas de quilômetros. Imagine, morangos frescos, cultivados literalmente ao virar da esquina da sua casa. Esta é a solução para alimentar cidades em crescimento com alimentos frescos, saudáveis e ecologicamente sustentáveis. Há muito que nos habituamos aos robôs nas fábricas, aqueles enormes braços mecânicos que realizam trabalhos repetitivos. Mas em breve, os robôs farão parte do nosso dia a dia, e não terão o aspecto de manipuladores industriais,
mas sim o de seres humanos. Estamos a falar de robôs humanoides. Por que a forma humana? Porque todo o nosso mundo, das maçanetas das portas às ferramentas, foi concebido para pessoas. Um robô com 2 braços e 2 pernas conseguirá integrar-se facilmente no nosso ambiente sem a necessidade de transformar tudo. Imagine um robô a ajudar enfermeiros num hospital, a transportar equipamentos, a cuidar de pacientes, ou um assistente robótico num armazém que organiza cuidadosamente as mercadorias, e no futuro, um robô a ajudá-lo em casa, a lavar a louça, a limpar, a arrumar as compras. Graças aos avanços na inteligência artificial, eles conseguirão aprender novas tarefas simplesmente observando um ser humano. A sua proliferação assumirá o trabalho físico pesado e as tarefas rotineiras, libertando o tempo das pessoas para atividades mais complexas, criativas e sociais. Esta é uma nova era de automação que chegará não apenas às fábricas, mas a cada lar. E para terminar, algo que se auto-repara. Quantas vezes já deixou cair o telemóvel e olhou com pavor para as rachas no ecrã? Ou notou um risco na carroçaria do seu carro? Num futuro próximo, estes pequenos danos deixarão de ser um problema. Materiais autorreparadores vão fazer parte do nosso dia a dia. Imagine um polímero na estrutura do qual estão incorporadas microcápsulas com uma cola especial. Assim que surge uma fissura no material, as cápsulas nessa zona rebentam, libertando o seu conteúdo. A substância preenche o dano e solidifica, curando o material praticamente sem deixar rasto. As aplicações são inúmeras. Um ecrã de smartphone que elimina os riscos por si só em poucas horas. A pintura de um carro que recupera de pequenos riscos e lascas. O betão em pavimentos rodoviários ou em edifícios que elimina microfissuras autonomamente, prevenindo danos graves. É uma abordagem fundamentalmente nova à criação de objetos, baseada nos princípios da natureza viva. Os objetos tornar-se-ão mais duradouros, e nós gastaremos menos recursos na sua reparação e substituição. Cada uma dessas tecnologias já é impressionante por si só. Veículos autônomos, tratamentos genéticos, robôs assistentes. Mas a virada mais importante, a mais surpreendente, não está em uma única tecnologia. Está em como elas começarão a trabalhar juntas, criando um efeito de sinergia. Imagine só por um segundo. A inteligência artificial projeta um medicamento personalizado para você, com base no seu DNA. Seus componentes são cultivados em uma estação orbital, em microgravidade. Em seguida, um sistema robótico no hospital realiza o procedimento e um drone entrega tudo o que você precisa para a recuperação direto na sua porta. Não são apenas gadgets isolados. É todo um novo ecossistema de vida que se forma diante dos nossos olhos. Um futuro onde as fronteiras entre os mundos digital, físico e biológico se apagam definitivamente. Todas essas 20 tecnologias não são meros aprimoramentos. São mudanças fundamentais que transformarão a própria essência do nosso trabalho, da nossa saúde, da nossa comunicação e da nossa vida diária. Estamos vivendo o tempo mais empolgante da história da humanidade. Obrigado por assistir a este vídeo até o fim. Se você gostou de dar uma espiada no futuro conosco, deixe o seu like e inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos. E agora, uma pergunta para você. Qual dessas tecnologias mais te impressionou ou, quem sabe, até te assustou? Escreva a sua opinião nos comentários. Vamos conversar.